lá, começando aqui mais um programa Papo Coach. Esse programa que foi criado e idealizado para levar até vocês conhecimento para o seu crescimento pessoal e profissional. E por que não dizer qualidade de vida? Já passando para agradecer a todos que nos assiste pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre, nosso muito obrigado. E todos que nos seguem aqui pelo YouTube, se você não faz parte, vem logo, @hajacerto. E hoje eu estou numa felicidade muito grande que eu estou com... Virou amigo, né? Um grande estrategista, um grande político, um grande homem, né? Vou ficar rasgando elogio demais, não? Isso que elogio estraga. Exatamente. A gente está aqui com o General Girão e assim, a gente vai falar um pouquinho justamente dessa premissa do porque quando o militar se torna general, que é um dos cargos máximos, né, dos quadros, né, ele realmente tem muito aprendizado, ele tem muita vida militar assim, né? E nessa linha de transformar o menino em homem, né, quando você se alista lá, é uma dura missão, né, general? É isso. Olha, todos vocês aí que nos assistem, muito obrigado primeiro pela oferta do espaço aqui do Aldrin para que a gente possa conversar. Segundo, dizer que eu tenho um carinho muito especial pelo semiárido brasileiro e aqueles que moram em Sete Lagoas sabem muito bem que nós temos Sete Lagoas, também essa região do norte de Minas Gerais, dentro do nosso semiárido brasileiro, que é o maior semiárido tropical do mundo. É uma região belíssima, uma região que tem um potencial de produção de riquezas, né, de alimentos muito grande. E o mundo ainda vai brigar de forma mundial por alimentos, essa é uma grande verdade. E falar sobre o ser humano, falar sobre o cidadão, falar sobre a família. A gente precisa sim, cada vez mais, perseverar em relação aos cuidados com o ser humano. A gente está vendo aí agora, depois de uma pandemia do Covid-19, as pessoas estão cada vez mais se automutilando, com consequências ainda desconhecidas em relação aos efeitos das vacinas, porque fomos todos usados como cobaia pelas vacinas, pelas empresas, né, os grandes laboratórios aí que venderam as vacinas. A gente precisa sim, cada vez mais, buscar fortalecer o nosso eu interior. Quando você tem o seu eu interior fortalecido, você tem a sua autoproteção. Eu digo isso porque a gente deve buscar isso daí para as crianças, para os adolescentes. Não é deixá-los viver dentro de uma bolha, é criar fortalezas para que eles possam sim, em função das ameaças que vão sofrer no dia a dia do convívio, né, natural com os obstáculos, os desafios do mundo, eles possam ter a sua autoproteção. É isso aí. General, agora pegando, por exemplo, a pirâmide de Maslow, por exemplo, que você tem ali na base dela sobrevivência, né, alimentação, e com tanta gente com dificuldade de se alimentar, né? Então, assim, o que acontece? Acaba que quem não come, gente, o social fica para segundo plano. A pessoa que não tem comida, ela não está preocupada se ela está vestindo bem, nada disso. A primeira necessidade básica dela é a alimentação. E juntamente com isso vem a educação, né? Porque um povo educado é um povo que sabe eleger os seus líderes, né? E sabe realmente cobrar o que precisa e não se vende fácil, né? Agora a pessoa, quando está com fome, que é muitas vezes essa visão de algumas sociedades de assim, eu vou deixar o povo bem enfraquecido, porque eu dou o básico para ele não morrer de fome, mas eu controlo ele, de certa forma, né? Então, assim, como é que a gente foge disso, né? Uma vez que a educação, que é uma parte principal para isso, mas a pessoa tem que estar de barriguinha cheia para ir lá aprender, senão ela não consegue nem aprender. Como é que a gente foge disso, né? Você tem tanta visão estrategista militar, como político também, como é que a gente consegue mudar esse cenário aí, para que as pessoas realmente possam evoluir? Olha, Aldrin, eu tenho trabalhado muito, além da parte individual nossa, a parte familiar e a parte de sociedade. Eu costumo dizer que o ser humano, ele tem basicamente 3 grandes necessidades que formam um tripé de sustentabilidade para ele. A primeira delas é a formação moral, é o caráter, né? Então nós temos que cada vez mais fortalecer a formação moral, isto é, dentro das nossas casas, né? Dentro das famílias, enfim, no seio
daquele grupo de sociedade a qual nós pertencemos. O segundo é a formação intelectual, é aquela formação que permite que você tenha um conhecimento, né? Que você possa se autossustentar também. Então, Deus nos colocou no mundo e disse: crescei e multiplicai-vos. Esse crescer não é no sentido só de crescimento físico, do nosso esqueleto, não. É crescer também no sentido de você poder começar como alguém sustentado e depois você também criar a sua pole, né? Multiplicar, né? Então, crescer, multiplicar, né? Evolutivo e também como seres humanos, né? Multiplicar como seres humanos. E por último, mas não menos importante, a formação espiritual religiosa. Então, nós temos que ter esse tripé cada vez mais fortalecido, isto é, praticado. Nós temos que praticar, sim, melhorar a formação do conhecimento para que nós tenhamos profissionais melhor formados. Com certeza a pandemia nos ensinou que é possível você também fazer o tal do home office, né, o trabalho em casa. Antes era só o trabalho preso ali dentro daquela estrutura presencial. Claro, as fábricas, por favor, né, não tem jeito. A fábrica tem que ter linha de montagem, então não tem como fazer o home office. Mas alguns trabalhos, grande parte dos trabalhos aí, podem ser por home office. E as pessoas então vão ter que conviver entre o ambiente de trabalho e o seu ambiente de casa. Isto pode ajudar a fortalecer a primeira parte, a formação moral, a formação do caráter. Os pais, os responsáveis ficando mais em casa, podem ajudar isso daí. Já na parte da formação intelectual, conhecimento, nós temos que melhorar as escolas. O Brasil, por exemplo, nosso país está em índices baixíssimos de escolaridade, de conhecimento, de aquisição de conhecimento. A gente comparando com outras potências aí do mundo, né, basicamente nós tivemos um período, comparando, por exemplo, com um país só, Coreia do Sul. As Coreias passaram na década de 50, há pouco mais de 70 e poucos anos atrás, uma guerra que destruiu muita coisa lá dentro. Mas eles conseguiram superar essa guerra e hoje você tem a Coreia do Sul, que já foi considerado um país subdesenvolvido, como um país desenvolvido. Por quê? Porque eles investiram fortemente na educação e na formação profissional. Então, a gente tem isso daí como sendo uma coisa muito forte. E terceira é o papel das igrejas. Eu digo que, graças a Deus e graças a aqueles que professam a religião evangélica também, eu sou cristão, eu sou católico, da religião católica apostólica romana, praticante também, mas também sou muito ecumênico, pratico muito ecumenismo porque eu acredito que as nossas religiões evangélicas, as igrejas evangélicas, elas estão demonstrando um papel muito importante nesse fortalecimento da nossa sociedade, principalmente nessa parte da formação espiritual religiosa, mas também atuando na formação do conhecimento. Muitas igrejas têm já faculdades, têm escolas, têm cursos profissionalizantes e também na formação moral, porque dentro de uma igreja você tem os grupos de jovens, você tem os grupos de adultos e ali você também corrige determinados procedimentos e protege também, né? E ainda digo mais, as igrejas também têm um papel fundamental no tratamento daquelas pessoas que estão sofrendo alguma agrura na sua personalidade. Então, por exemplo, as comunidades terapêuticas no Brasil, existe um fórum de discussões aqui na Câmara, que é exatamente permitir que as comunidades terapêuticas tenham sim como parte do tratamento um fortalecimento, uma retomada da formação espiritual religiosa. Por quê? Porque o cidadão que crê em Deus, ele foge das drogas. Ele foge das drogas. O traficante, todo mundo, acho que as pessoas às vezes não sabem disso. O traficante mesmo de droga, ele não se droga. O traficante, ele vive da droga, então ele sabe que ele não pode se drogar, senão ele perde a noção do sentido, ele perde o equilíbrio, né? Então, lamentável. E aí eu digo para você, respondendo a sua pergunta, se nós conseguirmos fortalecer esse tripé, esses três pontos aqui, como sociedade, nós estaremos tendo talvez uma mudança de rumos do que a gente está tendo hoje. Interessante. General, e uma coisa que você abordou aí, do home office, eu falo que muito é o seguinte, é a autorresponsabilidade. É a responsabilidade que eu tenho comigo, com minha família, com a sociedade, com tudo isso, né? E o home office, ele precisa ter um amadurecimento para se usar. Porque senão o cara finge que está trabalhando, naquela situação, porque ele pode fazer isso presencialmente também, né? Então tem que ter essa maturidade. E o que a gente vê é o seguinte, você falou uma coisa muito interessante,
que o Romeu fortalece é justamente essa visão dos pais com o filho. Porque muitos pais hoje colocam o filho na escola e preferencialmente o dia inteiro. Então, quer dizer, ele está delegando aquela parte de educação, né? Porque o ensino, a escola está dando ensino lá, matemática, português e tal, mas a educação vem do berço, eu sempre vi isso, né? Então ele acaba delegando isso, porque aí ele vai, qual desculpa que ele vai escolher, tudo bem, né? Porque eu tenho um negócio que eu gosto muito, é o seguinte: seja bom em desculpa e você não vai ser bom em mais nada, né? Então, assim, qual desculpa que ele vai arrumar para ele estar agindo daquela forma, né? Tirando aqui lá, eu não estou abandonando meu filho, eu estou colocando ele para que escola eduque, sendo que a educação deve vir dos pais, né? E assim, e nessa linha, a gente vê muito isso em todos os cenários, né? As pessoas hoje, a autorresponsabilidade está maquiada. As pessoas não estão fazendo muito com responsabilidade mesmo. E aí o que vai colher lá na ponta não é o esperado, né? Então você vai ter, cada vez, por exemplo, a gente fez um programa Geração XYZ, que é a primeira vez, segundo o Harvard, que a geração que está chegando é menos evoluída que a que está indo embora. E aí, o que abre isso também? Abre isso para tecnologia, inteligência artificial, né? Que é um medo também, né? Com certeza. Né? Então é uma... A máquina não pode nos dominar. Exatamente. Nós produzimos as máquinas para elas nos servirem. E não o contrário, né? E não o contrário. E justamente nesse sentido, o que a gente está vendo? A gente está vendo essa geração que ela é mimizenta, vitimista. Eu não estou falando que ela é mais fraca, que ela é menos inteligente, nada disso. Mas ela é mais acuada. Ela não é de ação. E o Brasil precisa de gente de ação, né? Aliás, o mundo precisa de gente de ação. E como é que a gente vê isso, general? Justamente você vindo dessa linha militar, que a gente tinha, era um regimento rígido, né? Que você tinha as obrigações, tinha as punições caso não houvesse as obrigações, mas era tudo muito claro. Você sabia onde você estava acertando, onde você estava errando, né? Então, assim, e como é que fica esse cenário hoje que tudo é muito dual? Né? Você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque senão você está atingindo um determinado grupo. Com certeza. Então, assim, como que você vê isso? Está tudo muito difícil de comunicação, de viver, né? E principalmente para você, né? Com certeza. Eu me preocupo, Aldrin, e acho que no dia a dia a gente precisa discutir isso aí mais. Um exemplo das escolas no Japão, na Coreia do Sul, em vários países aí da Europa. Eu morei 2 anos na Polônia e eu aprendi muito com a cultura polonesa. As pessoas lá não jogam lixo na rua, porque elas têm um princípio de educação que o lixo é para ser colocado no local do lixo. As crianças que nas escolas, elas também ajudam a limpeza, porque elas não sujam, porque elas sabem que se elas sujarem, elas vão ter que participar também do processo de limpeza daquela sujeira que elas colocaram. Então, eu entendo que nós precisamos sim trabalhar muito essa situação e deixarmos de ser vitimizados. Nós não podemos aceitar isso aí de maneira nenhuma. A formação militar, eu reconheço que na minha época de cadete, né, que o cadete nos 4 anos de academia, ele passa pelas fases que o militar passaria se fosse desde soldado, né? Primeiro ano, segundo, terceiro e quarto ano. São 4 fases que a gente faz. Então eu comecei no primeiro ano lavando o banheiro. Mas eu já tinha lavado o banheiro quando eu era filho, porque na minha casa o serviço pesado, quem fazia era eu, não eram minhas irmãs. É claro, eu também aprendi a lavar, aprendi a cozinhar, tudo isso eu fui aprendendo nas forças, dentro do exército. E acredito que hoje, se você, muitos dos jovens aí, se você obrigar o jovem a fazer uma situação dessa daí, pelo amor de Deus, os pais vêm reclamar com você, né? Não tem cabimento isso. As pessoas têm que cumprir cada uma das etapas como integrante da cidadania, né? Quando eu vejo um caminhão de lixo recolhendo lixo nas ruas, eu me lembro que eu preciso fazer a reciclagem. Eu me lembro que quando eu quebro um copo de vidro, a gente precisa terminar de quebrar ele todo e colocar dentro de uma embalagem que possa proteger a pessoa que vai recolher o lixo. Sim. Então, é um princípio... É pensar no próximo, inclusive. É pensar o próximo. Isso daí está na Bíblia também. Deus diz, né? Amor ao próximo. Você demonstra amor quando você tem cuidado com o próximo. Então, a gente precisa praticar isso daí. Precisamos, nas casas, nas famílias, nas reuniões sociais, nas brincadeiras, nas igrejas, nas empresas, nós temos que praticar isso daí.
É difícil? É difícil. É difícil porque, por exemplo, o empregador, ele visa o produto final, que é a prestação dos serviços ou aquela coisa que tem que ser produzida, né? Mas ele precisa também pensar na saúde mental do seu servidor, do seu funcionário, do seu colaborador. Que a saúde mental do colaborador vai ajudar no melhor rendimento do trabalho. Então, eu digo que são ações encadeadas, são interligadas. E se você consegue fazer isso daí acontecer, eu acho que está tudo de bom. Por isso que o princípio respeito, responsabilidade. E eu queria também destacar uma coisa chamada liberdade, né? Eu sempre uso a palavra liberdade, mas eu digo liberdade, vírgula, com responsabilidade, né? A gente sabe muito bem que nós estamos vivendo um período aí de tentativa de cerceamento da nossa liberdade com um PL da censura aqui, que a grande imprensa chama de PL das fake news. Não é, mentira, é PL da censura. Eles querem nos calar, querem calar você que tem o uso das redes sociais como sendo um instrumento de informação, de busca do conhecimento, né? Então, a gente tem que trabalhar, sim, a nossa liberdade, vírgula, com responsabilidade, para que nós possamos ser uma melhor sociedade, né? O brasileiro, nós temos que parar com esse complexo de vira-lata nosso. É verdade. O Brasil, até hoje, ainda é um país em desenvolvimento. Não, o Brasil tem que ser um país desenvolvido. Nós temos riquezas de várias raízes, de várias matizes, e temos que, sim, cada vez mais fortalecer. Sim, queremos ser um país desenvolvido, um país soberano, um país que sabe das suas potencialidades e que exerce essas potencialidades em benefício da sociedade como um todo. É isso aí. Bom, nosso tempo está esgotando. Geral, eu queria agradecer. É um aprendizado que eu levo para mim também, todo esse bate-papo aqui, né? Admiro muito o seu trabalho. E uma coisa que você falou aí, só para a gente fechar, é o seguinte, não adianta eu aprender se eu não colocar em prática. Eu tenho um termo que isso chama-se obesidade mental. E toda obesidade mental, toda obesidade, ela te transforma em lentidão, né? Gostei dessa daí. Né? E o que você deixa de mensagem final para o nosso pessoal lá, só para a gente encerrar? Olha, a mensagem que eu deixo para vocês é o seguinte, eu acredito que nós como seres humanos, eu gosto muito de falar uma frase do Santo Papa João Paulo II, que foi cunhada aí há uns 50 anos atrás. O que importa é o gênero humano, né? Então, essa frase dele, não sei se vocês conhecem a história do Santo Papa João Paulo II. Ele foi soldado na Primeira Guerra Mundial, depois, já ao final da Segunda Guerra, no final da Guerra Fria, ele, como Papa, atuou muito para que houvesse uma pacificação na Europa, né, buscando uma pacificação na medida do possível, conseguiu pacificar a Polônia, o país de origem dele, e ele sempre falava isso daí, o que importa é o gênero humano. Então nós temos que investir no ser humano, sim, nós temos que investir na criação divina, sabendo que o homem é homem, a mulher é mulher, a opção sexual diferenciada é uma outra coisa, que não queiram derrubar a criação divina, não queiram parar com a procriação também, porque Deus colocou a gente no mundo mais uma vez para crescer e multiplicar-nos. Então eu deixo essa mensagem para vocês. Vamos cuidar do gênero humano, vamos cuidar de nós mesmos, vamos cuidar daqueles que estão à nossa volta e vamos conseguir com isso daí, se nós assim o fizermos, ter uma sociedade melhor esclarecida, melhor desenvolvida e com certeza com melhor qualidade de vida. Eu acho que esse daí é o bem, é o objetivo que todos almejamos, né? Alguns às vezes enxergam somente o seu próprio umbigo e outros não, levantam a cabeça e enxergam um todo, enxergam a sociedade como um todo. Eu prefiro enxergar a sociedade como um todo e eu concito vocês a fazer o mesmo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí, Aldo. Obrigado a você pelo trabalho que você faz aí, pela divulgação dessas boas ideias e obrigado pelo espaço que você está me oferecendo junto àqueles que me seguem aí nas redes sociais. Deixa a mensagem, @generalgirão, nossas redes sociais. Nos sigam, deixem sugestões, deixem críticas também. Críticas sempre construtivas são muito bem-vindas. As críticas destrutivas, a gente lamenta porque tem gente que acha que para crescer tem que ofuscar o brilho do outro, né? Não é assim. Cada um de nós tem a sua estrela, tem o seu brilho próprio e deve sim fortalecer o seu brilho interior. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, General. Gente, a gente vai ficando por aqui. Obrigado vocês que nos acompanharam aí por mais um programa. E agradecer a todo mundo que nos viu pela TV Sete Lagoas e pela TV Jornal da cidade de Pouso Alegre. Sempre o nosso muito obrigado. E vem fazer parte das nossas mídias sociais, @achacerto, YouTube, Instagram, Facebook. E a gente se vê por aí, no próximo programa ou pela internet. Um grande abraço. Tchau.